enviando seu Filho ao mundo, aleluia, para morrer por mim, para morrer por você, como está escrito no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo nos escreveu João, capítulo de número 3, e o versículo de número 16, que está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira, não amou de qualquer forma, não amou por acaso, mas amou de uma maneira que o constrangeu, que o tocou, que o instituiu a enviar o seu Filho único, unigênito, a este mundo que caminhava para a destruição, que caminhava à deriva de um colapso, aleluia, mas Jesus Cristo, Ele se entregou por mim e por você. O mesmo amor que o Pai sentiu ao enviar o seu Filho, o mesmo